Provérbios capítulo 21, versículo 22. Na versão revista atualizada diz assim: o sábio escala a cidade dos valentes e derriba a fortaleza em que ele confia. Na linguagem de hoje, diz assim: uma pessoa inteligente pode conquistar uma cidade defendida por homens fortes e destruir as muralhas dos que eles confiam, em que eles confiam, né? Noutra versão, chamada contemporânea, diz assim: mesmo uma cidade bem defendida, cheia de soldados, desmoronará diante da sabedoria do sábio. Então vejam só. Esse provérbio vai falar para nós hoje dessa relação entre a sabedoria, né, que dá força para superar desafios. Ele está usando um exemplo de um ato de guerra, né? Tentar invadir uma cidade, que as cidades no passado, elas tinham muralhas. Elas eram protegidas por muralhas. Hoje elas são protegidas por exércitos. Era na época o exército, mas hoje exércitos armados com armas potentes. Então não precisa de tantas muralhas, né? Ou mesmo por policiais que também estão armados. E em grande quantidade, em quantidade maior do que deve ter de quantidade maior do que aqueles que vão invadir. Mas aqui, esse provérbio está falando para a gente ver essa relação, né, dessa eficiência, desse uso correto da sabedoria, ou eficiente da sabedoria, para vencer os desafios que a gente tem na vida. Todos nós temos desafios. E a cena que a gente vê é que, como diz aqui o texto, o sábio escala a cidade dos valentes. O sábio escala a cidade dos valentes. Ele escala porque ele está, primeiro, tem a habilidade de escalar, porque se ele não tiver habilidade para escalar uma muralha, ele não vai escalar uma muralha. Ele tem conhecimento de como fazer isso. E isso mostra que ele é capaz de superar o obstáculo que é a muralha. Qual é a imagem que a gente pode tirar para essa ideia de como a sabedoria é importante nesse momento, né? Para enfrentar os desafios? Ou seja, não há barreira ou adversidade que uma pessoa com sabedoria não possa passar. Ele está querendo dizer que a sabedoria é um instrumento muito forte, muito potente, muito eficiente para você vencer os desafios e as adversidades. Você tem que ser sábio para enfrentar os problemas da vida. Então, com sabedoria você resolve os problemas. Não há obstáculo, não há barreira, não há adversidade, não há problema, não há nada que não possa ser superado quando se usa sabedoria. Por quê? Porque a sabedoria vai lhe dar condições de descobrir uma forma de vencer o obstáculo. Todos estão entendendo até agora? Estão entendendo? Então a sabedoria vai lhe dar condições de vencer os obstáculos e qualquer desafio se tornará pequeno e mais fácil. Pode até não se tornar tão pequeno, mas se tornará mais fácil de vencê-lo, né? Ou menos difícil de vencê-lo com a sabedoria. Na segunda parte do versículo ele diz assim: o sábio escala a cidade e derruba a fortaleza, que as pessoas confiam nela, né? Ou seja, quem está se defendendo confia na fortaleza. Então, se os oponentes confiam na sua proteção e segurança, é possível derrubar essa fortaleza
através do uso do conhecimento, né? Ou seja, o uso da inteligência, ou seja, a sabedoria, o conhecimento sendo usado com habilidade, são armas poderosas para a gente poder vencer os oponentes, fazer com que haja justiça, né, nas nossas relações. Vai ajudar a vencer conflito, né, a resolver conflito. Eu vou dar um exemplo de uma igreja que eu dei uma assessoria jurídica para eles. Uma pessoa entrou no culto para assistir o culto, participar do culto, né? E ela chegou e queria cantar no culto. Só que a igreja, ela tem igrejas que já tem um cronograma preparado com um mês de antecedência. Então é tudo muito encaixado, né, no culto, na liturgia de culto, na hora que cada um vai fazer as coisas, que vai atuar, que vai participar do culto, né, da direção do culto. E o rapaz ficou chateado, né? Eu acho que também pela forma como o pastor falou, ele não soube se expressar bem, não foi feliz da forma que falou, mas o indivíduo, por conta de não poder cantar, ele não tem o direito de querer reclamar alguma coisa, né? Porque ele está chegando ali agora, primeiro dia, né? Aí esse cidadão, ele depois mandou uma carta desaforada, um e-mail, na verdade, para o pastor, dizendo que todos os pastores, traduzindo de forma bem comum, todos os pastores só pensam em dinheiro, todos os pastores são enganadores, eles exploram as pessoas. E a referido pastor mandou para mim esse e-mail. E ele estava revoltado, né? Porque, primeiro que o e-mail, essa carta que a pessoa enviou, não tinha sentido o que ele estava dizendo ali, porque não houve nada para ele falar tudo isso. Isso é coisa da mente dele. Então tem pessoas que têm uma percepção errada do que é falado, né? Eles entendem de outra forma. E ele ficou achando que como é que ele ia responder aquele e-mail. Eu disse, ó, é melhor você não responder. É melhor você ver uma pessoa para escrever o e-mail, responder, sem estar envolvida emocionalmente no problema. Porque a pessoa que está envolvida emocionalmente, ele vai, pela emoção, muitas vezes levado a escrever certas coisas que os sentimentos estão ali, não tem como você tirar. A pessoa tem direito de ficar chateado, ficar com raiva, de ficar irado, né? Principalmente quando está sofrendo injustiça. Então eu fiz o quê? Ele fez o quê, aliás? Ele chegou e disse, eu vou pensar. E quando foi no outro dia, ligou para mim. Olha, eu não estou vendo uma pessoa melhor para fazer do que você. Eu disse, por quê? Não, porque você não está envolvido emocionalmente, você é advogado, você vai ter condições de responder essa carta. Eu digo, eu tenho, né? Eu vou preparar, me dê 3 dias que eu preparo a carta. Fui pensando que ia escrever, e fui preparando, e enviei a carta para ele e disse a ele, você pega essa carta, coloque no papel timbrado da igreja, bota logo a marca da igreja em cima, assine embaixo e envie como arquivo anexado pelo e-mail. E para surpresa dele, ele recebeu a resposta. Primeiro que o indivíduo já não estava mais esculhambando ele, né? Tratando ele e a igreja e todos os pastores. Começou a chamar de meu irmãozinho em Cristo. Começou assim. Meu irmãozinho em Cristo. Fiquei muito tocado com a carta que você enviou para mim. E eu estava com muita raiva, mas eu vi que eu fui muito injusto com vocês. E eu fui até a justiça e retirei o processo que eu abri contra vocês. Ele abriu um processo contra a igreja. Contra o pastor e a igreja. E me desculpe, né, a forma como eu falei, eu me equivoquei. E ele mudou a resposta dele. Por quê? Porque foi usado um princípio nessa carta, que eu até comentei com ele, disse, olha, tem um princípio bíblico que é o seguinte, que a palavra branda, ela repele o furor. Né? Então não adianta eu mandar uma carta
dizendo que na verdade ele é injusto, porque ele está me acusando disso. Não, você não diz nada disso. Você vai chegar e solicitar dizer para ele que desculpe, né, o ocorrido, que ele houve um mal entendido, desculpe a minha forma de se expressar, porque eu levei você a pensar e entender, interpretar aquilo que eu disse de outra maneira, né, que você me fez refletir melhor para que eu possa mudar da próxima vez, o acompanhamento com as pessoas quando chegarem aqui, explicar, né, que nós temos um padrão de culto que já está estabelecido há mais de mês, e é tudo muito organizado, porque as pessoas, muitas moram longe, a gente não pode terminar o culto muito tarde, então a gente se preocupa com essas pessoas, e também devemos se preocupar com pessoas como você, né? Me desculpe, perdoe o dissabor, assim, o incômodo que a gente causou, né? Aí ele leu a carta e disse: rapaz, eu nunca escrevi uma carta dessa. Eu estou querendo escrever outra carta dizendo que ele não vale nada. Eu digo: não, você não vai fazer isso. Você não vai resolver esse problema. Então você está validando o sentimento do indivíduo, dizendo que realmente sente o que ele sentiu. Não é? Você tem que se colocar no lugar dele. E aí, aquilo que ele achava que era impossível de vencer, com sabedoria foi possível. Com sabedoria foi possível. O indivíduo ligou, disse que ia retirar o processo e retirou. Mesmo que ele não viesse a ganhar, mas imagine a chateação da situação. A igreja ia ter que contratar um advogado, ia ter que ir para uma audiência. Está lá um crente contra outro crente, exatamente fazendo o contrário daquilo que Paulo diz. Como é que nós, crentes, vamos ao tribunal do mundo com outro, levando outro crente para ser julgado pelo mundo, pelos nossos atos? Nós aqui devemos julgar o mundo pelos atos deles, porque nós devemos pregar e viver aquilo que a Bíblia e o Senhor Jesus ensinou. Então, não há barreira, não há desafio que você não possa superar se você não usa a sabedoria. E ele conseguiu vencer esse problema. Conseguiu vencer esse problema. E esse foi um problema bem difícil, porque quando ele falou que havia um processo, né? E mesmo assim o indivíduo ainda pediu para devolver o dinheiro dele, que tinha dado um dízimo, uma oferta. Pediu para devolver. E aí eu disse a ele: olha, não responde agora sobre esse dízimo, deixa ele pedir de novo. Você primeiro toca só no assunto, foca num assunto por vez. Tá? Foca num assunto por vez. E aí ele mandou de novo um e-mail e pediu que não esquecesse de devolver o dinheiro que ele tinha dado. Mandou o Pix, ele disse: agora, eu digo, agora você faz o Pix e agradece a ele pela visita dele. Muito obrigado pela sua visita. Ficamos felizes de você ter vindo cultuar conosco. E se você sentir desejo de voltar outra vez, volte. Se não sentir, que Deus, a nossa oração é que Deus abençoe você. Aí o indivíduo disse assim, o pastor disse assim: rapaz, tem que ter muito sangue de barata para fazer um negócio desse. Eu disse: olha, não é sangue de barata. Pense nos princípios bíblicos que Jesus ensina. Jesus, quando disse que você dá a outra face, ele está dizendo para você não fazer a mesma coisa que a pessoa está fazendo. Se o indivíduo bate na sua face, você dá a outra. Ele está dizendo assim: você não vai bater na face do outro. Então você não tem que jogar o jogo com as regras que a pessoa estabeleceu lá. A regra dele é o quê? É a agressão. Você não repele com agressão. E a outra coisa é que a resposta branda evita o furor. E outra coisa é que Jesus diz o seguinte: olha, é melhor você não responder na mesma altura dele, porque você vai quebrar o raciocínio dele. Você vai entrar na mente dele e vai quebrar o raciocínio. O que é entrar na mente e quebrar o raciocínio? O indivíduo está lá esperando o quê, minha gente? Todo mundo que é agredido, que agride, espera o quê? Uma agressão. E quando a agressão não vem, isso
desestabiliza ele. A pessoa fica desestabilizada porque ela esperava uma agressão e não vem. E ele fica sem saber como reagir. Ele pode até querer agredir mais, mas se você não reage, eu não estou dizendo aqui que você não deve se defender, porque existe o princípio da legítima defesa. Mas o que Jesus está dizendo é que num caso desse, que você não está correndo risco de vida, não é? Porque no risco de vida não, você tem o direito de se defender e defender sua família, mas não está correndo risco de vida. É um mal entendido, que você está vendo que é um mal entendido, porque você não quis dizer que ele não poderia cantar, disse ele que ele poderia cantar outra vez, mas você não disse de uma forma que ele compreendesse bem, ou mesmo disse e ele não compreendeu. Então é melhor você quebrar esse ciclo de furor e de vingança. É um ciclo de vingança. Ele age, eu vou e me vingo do que ele fez. Aí ele vem e se vinga de novo, e você cria um ciclo de vingança. Então eu disse a ele, não, você tem que fazer como Jesus falou. Da outra face. Da outra face é não responder da mesma forma. O que foi que aconteceu? O indivíduo mandou uma carta pedindo desculpa pelo que tinha escrito. Mandou uma carta, mandou um e-mail pedindo desculpa pelo que tinha escrito. E seguiu a vida dele. Eu garanto a vocês que essa atitude da igreja com esse rapaz foi bastante pedagógica. Ele aprendeu algumas lições. Entendeu, irmão Solange? Ele aprendeu algumas lições. Hein, irmão André? Ele aprendeu algumas lições. Ele aprendeu algumas lições. Ele não esperava isso. E ele foi mostrado para ele que é possível viver aquilo que Cristo prega. E que o errado foi ele. Quem ficou feio, como que a gente diz assim, a imagem ruim ficou com ele. Devolveu. Olha, irmão André, ultimamente que eu digo o seguinte, esse século que a gente passou, o século XX para cá, a igreja está passando por transformações, a sociedade como todo está passando por transformações. Algumas são o seguinte, a igreja ela perdeu a proeminência de ditar regras morais sobre as pessoas. Então, se ela perde essa força, ela ainda dita regras morais. Mas se ela perde essa força, as pessoas começam a se levantar contra a igreja. Você nunca ia imaginar alguém entrar na igreja para agredir alguém, alguém entrar na igreja para matar alguém, alguém entrar na justiça contra uma igreja. Embora Paulo mostre esse caso lá em Coríntios, mas no comum a gente não via. Hoje, nós temos no Brasil, desses últimos, eu acredito que 20 anos para cá, 80 mil processos contra a igreja. Lógico que a igreja, em muitas situações, e igreja que eu falo, meus irmãos, é denominação, tá? Não é igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo ela é invisível. É denominação. E muitas vezes a denominação, ela não reflete corretamente aqueles ensinos de Jesus. E leva as pessoas a não dar mais valor, ou não respeitar com tanto temor e autoridade que a igreja tinha antes. Isso é um processo que os pastores têm que refletir e os crentes têm que refletir. Então, o secularismo, né? Essa ideia de que princípios bíblicos não norteiam mais a vida das pessoas. As pessoas vivem do jeito que querem viver, elas são livres, entre aspas, né? Porque a liberdade é um conceito muito não é complicado, ele é complexo de você estabelecer o que é liberdade. As pessoas dizem, eu sou livre. Na maioria das vezes não é. Mas aí eu não vou entrar nessa questão filosófica. Eu estou querendo só explicar que essas pessoas pensam que têm liberdade para viver a vida como elas querem. A outra coisa é essa quebra desse respeito que havia entre as pessoas e uma comunidade religiosa. Essa perda de autoridade e de respeito também por parte das lideranças, cometendo os atos os mais absurdos, né? Contra a membresia e contra as pessoas. Mas o texto de Provérbios está dizendo que com sabedoria você vence esses problemas. Então, se nós temos um problema
e temos que resolver, foi usado esse princípio nesse caso dessa igreja. E ele conseguiu resolver esse problema, né? Com sabedoria. Tá? Então, o texto vai continuar a dizer que devemos valorizar a sabedoria, porque Deus, ele é a sabedoria. E Deus valoriza o sábio e a justiça, porque o sábio, ele pratica atos de justiça. Então, aqueles que tendo em vista a sua formação, a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir, eles devem dar valor a princípios de sabedoria para orientar a tomar decisões o quê? Sábias e vencer desafios difíceis. Isso me leva a refletir no poder que a sabedoria tem, aliada à inteligência, para criar estratégias para permitir alcançar os nossos objetivos. Qual era o objetivo do pastor? Como resolver esse problema? Ele queria resolver o problema. Então, com sabedoria, nós conseguimos resolver o problema. Então, com sabedoria e inteligência. Então, irmãos, cada um de nós, se tivermos sabedoria, teremos capacidade de superar obstáculos. Porque a sabedoria, aliada ao nosso conhecimento, vai nos proporcionar estratégia para a gente resolver conflito e a gente buscar o quê? A justiça, que foi buscado nesse caso. Então é importante cultivar o quê? Sabedoria e conhecimento. Como nós obtemos sabedoria? Vivendo a vida. E como obtemos conhecimento? Lendo a palavra, estudando, lendo algo que nos edifique. Porque muitas vezes temos literatura que não nos edifica, não nos traz conhecimento. É apenas uma literatura para passar o tempo. E aí, às vezes você passa o tempo e você não adquire conhecimento. É importante, com o passar do tempo, adquirir conhecimento. E assim nós vamos enfrentar os desafios e obter resultados positivos.